Bom dia, sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e olha só, nós estamos aí nos aventurando, né, na história antiga. Olha quantos povos legais que nós conhecemos. Sexto ano, nas aulas passadas nós estudamos os reinos da África, vocês lembram? Nós estudamos o Império Aksum, o Império Kush, inclusive, vocês descobriram que no Egito nós tivemos aí uma dinastia de faraós negros. Lembram disso? Já estudamos o Egito, Mesopotâmia. Olha quanta informação bacana que vocês já têm. Agora nós vamos atravessar aí o oceano e vamos conhecer a antiguidade dos povos aqui da América. É isso mesmo. Aconteceu também aqui na América uma série de fatos que estão incluídos aí na história antiga. Hoje, nós vamos conhecer os maias, uma civilização muito sofisticada, uma civilização cheia de histórias interessantíssimas para contar. Mas eu não vou contar essa história sozinha. Hoje eu tenho aqui uma participação bem legal, a professora Janaína, minha xará. Professora Janaína, inclusive intérprete também aqui, Janaína. Estaremos em 3 Janaínas agora aqui com vocês. Pro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Janaína, tudo bem? Novamente por aqui, né? Olha só, pessoal, é uma piada, mas assim, Janaína e a nossa intérprete aqui também. Janaína. Olha isso! E olha só, pessoal. A professora Janaína, ela veio aqui para contribuir com a aula, mas assim, o chat está aberto, professores tragam contribuições, vamos fazer do nosso chat ali um espaço, né, de boas práticas, um espaço de debate, tragam informações que vocês sabem, alguma lenda legal sobre os maias, é sempre bom essa troca. Mas tenho mais um convidado, né, além da professora Janaína, ela trouxe também um aluno, o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, querido. Então, a gente está com a imagem... Ah, agora sim, que lindo! Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo sim. Fala o nome da sua escola, a cidade de vocês. A gente estuda na Escola Marechal Rondon, cidade de São José dos Campos. Muito legal. Gabriel, se preparou para essa aula? Estudou um pouquinho antes de se apresentar? Sim, estudei. Estudei um pouquinho, sim. Legal. Bom, Gabriel, professora Janaína, vocês no chat, então vamos começar a nossa aula, né? Vamos falar então sobre os maias. Dá uma olhadinha aí na tela, eu tenho para vocês aqui a capa. Eu vou ler a habilidade ao final da aula, como a gente já havia combinado. Eu vou começar a aula assim, ó. Vamos ver o que os alunos já sabem, né? O que eles já conhecem. O que significa povos pré-colombianos? E aí, tragam para mim respostas. Nome do aluno, nome da escola e a cidade de vocês. O que são povos pré-colombianos, hein, sexto ano? Voltamos, muitas participações bem legais aqui no chat. Então, olha só, a Pro Maria Luísa, ela trouxe assim, ó, povos que habitavam as Américas antes de Cabral. Sexto ano, vocês ainda não conhecem essa história, né? Pedro Álvares Cabral chegando aqui nas Américas, mas deixa essa informação de ladinho, a gente já conversa sobre ela. Então, eu vou lendo aqui as respostas. A Pro Maria Aparecida, ela trouxe povos indígenas. Então, vamos guardar essa informação, porque nós estamos perguntando assim, o que significa povos pré
pré-colombianos, né? Então, vamos lá. Prossônia são os povos da América Latina. Isso, são povos da América Latina. Mas aí o termo pré-colombianos, por que a gente usa esse termo? A Prossônia respondeu, aliás, Prossalete, que vieram antes de Colombo. Já estamos chegando lá, que vieram antes de Colombo. Ou eles já estavam aqui. Opa, o celular tocou. Ou eles já estavam aqui antes de Colombo. Eles chegaram ou eles já estavam aqui? Essa aqui é a questão, né? E aí nós temos aqui, pro Fábio, ele trouxe a resposta da Maria Eduarda. Povos que viviam na América antes da chegada de Colombo. Muito bem, Maria Eduarda. Então é isso mesmo. Povos pré-colombianos. Pré-colombianos. Pré, que chegaram antes, né? Que estavam aqui antes de Colombo. Mas eles chegaram na América ou eles já estavam? Quando Colombo chega na América, esses povos já viviam aqui. Eles eram mais de 100 milhões de povos, de nações indígenas. E essas nações elas tinham aportes tecnológicos muito sofisticados. Nossa, Pro, que palavra difícil você falou agora, né? Aportes tecnológicos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante o restante da aula. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos ver o que o Gabriel trouxe de informação para nós sobre o significado de povos pré-colombianos. E aí, Gabriel? Ai, gente, desculpa, de novo. Vamos lá, Gabriel. Povos pré-colombianos. Calma aí, só um segundo, tem que achar a anotação aqui. Ele anotou tudo, né? Vamos lá. Ó, enquanto o Gabriel, então, vai vendo as anotações dele, eu vou dar um tempinho para ele ver a anotação. Ele anotou tudo, ele se preparou para essa aula, e a gente vai aguardar, Gabriel, não tem problema. Mas eu vou ler, então, mais uma resposta de aluno aqui, ó. Povos que estavam na América antes da chegada de Colombo. Aí a gente tem a Escola Figueiredo de Catanduva, Escola Antônio Ferraz Mineiros do Tietê dando um bom dia. E aí, Gabriel, como que você conseguiu responder? Fala, meu querido, você respondeu como essa questão aí no seu caderno? Povos pré-colombianos são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Este termo é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica. Não sei como é que fala quando tem um negocinho. Para o Brasil, se utiliza o termo pré-cabralino. Pré-cabralino. Isso aí, arrasou. Ele ainda trouxe informações a mais. Povos anglo-saxônicos, né? Era isso que ele quis dizer. Está ótimo, perfeito, parabéns, Gabriel. Aí os professores aqui dando parabéns também, muito bem. É isso mesmo. Então já respondemos aí o que significa os povos pré-colombianos. São povos que já estavam na América antes da chegada dos europeus, né? E quem representa os europeus? Cristóvão Colombo. Isso vocês vão aprender lá no 8º ano, no 7º ano, está bem? Vamos focar aqui então nos maias, que é bem legal essa história. Eu trouxe aqui uma contextualização, vou deixar na tela para vocês. Está no caderno do aluno, no volume 1, parte 2, página 29. Eu vou deixar na tela porque tem uma palavra aqui bem importante que a gente precisa falar quando conversamos sobre a América Latina, né, no geral. Olha só, caráter eurocêntrico. Nossa, gente, hoje a prova, assim, não tá, hoje a prova tá toda atrapalhada. Marca texto, amarelo. Vamos lá. Essa palavrinha nova, eurocêntrico. Que significa essa palavra? Então vamos conversar sobre isso. Olha só, quando os europeus eles chegam aqui na América, eles chegam acreditando que a cultura deles, né, dos europeus, é superior à cultura dos povos que já estavam aqui. Então, isto significa eurocentrismo. É como se toda a história da Europa fosse mais importante que a história de todo o resto do mundo, dos povos africanos, dos povos da América. É isso que significa eurocentrismo. E quando eu falo que esses povos maias eles são pré-colombianos, eu estou dizendo assim, ó, que antes de Colombo chegar aqui na América nem existia uma história, né? É mais ou menos isto.
Professores vão contribuindo aqui no chat. O Pro Reginaldo está falando assim, a professora adora demonizar a Europa. Pro, ó, está aqui, ó, Caderno do Aluno, página 29. E a gente precisa falar, né, da questão do eurocentrismo também. É preciso lembrar que quando os europeus chegam aqui na América, a gente tinha 100 milhões de povos indígenas e hoje eles são uma resistência aí bem pequena, né? Mas vamos na sequência. Vamos utilizar, então, a nossa atitude historiadora. Dá uma olhadinha na tela. A quais sociedades pertencem os registros ilustrados nas imagens 1 e 2? Justifique sua escolha. Então, vamos lá. Eu vou colocar 2 imagens e eu quero ver se, a partir da atitude historiadora de vocês, vocês conseguem aí decifrar de quais sociedades pertencem essas imagens. Imagem 1. E vocês já podem ir respondendo aqui no chat, tá? Então, assim, a qual sociedade pertence essa fonte histórica? Vamos ver se alguém responde. Enquanto eu espero a resposta aqui de vocês, a Pro Maria Luzia, ela disse assim, muito importante a abordagem, verdade, Pro. Muito bom enriquecer o vocabulário dos educandos, a Pro Cleonice. Concordo também, a gente aos pouquinhos vai enriquecendo um pouquinho mais, né, a cultura, o vocabulário. Ó, respostas. Pro José Maurício, Egito. Pro Carlos, Egito. Muito bem. Então, eu vou colocar mais uma imagem. Vamos ver se vocês, utilizando a atitude historiadora, descobrem de qual povo pertence essa fonte histórica. Vamos ver se tem aqui. Olha, todos falando a respeito da primeira resposta. Pronto. Pro Silvio, pertence aos astecas. Pro Lúcia Maria, aos maias. Muito bem. Então, nós estamos aqui nos referindo aos maias, está bem? Essa fonte histórica pertence aos maias, pertence ao calendário maia. E aí, por falar de calendário maia, eu vou colocar para vocês uma... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma página e a gente vai falar um pouquinho sobre calendário maia. Dá uma olhada aí na tela. Os maias, eles tinham uma... Vamos começar assim, ó. A nossa interpretação de tempo, ela é linear. Né? O que significa linear? Nós temos o nosso tempo assim, ó, ele começa e vai embora. É uma linha que vai linear, certo? Agora, os povos antigos, principalmente os maias, eles têm uma noção de tempo que é cíclico. Ó, cíclico. O que significa esse tempo cíclico? É o tempo da natureza, lembra? É o tempo da plantação, é o tempo que a semente ela vai se tornar uma... Gente, desculpem que hoje está difícil aqui. É o tempo da natureza. É o tempo que aquela sementinha ela tem para se tornar um broto, e depois para se tornar uma folha, e depois para se tornar, de repente, algo comestível, né? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quer ver? Vamos apagar isto. Ai, meu Deus. Ainda bem que a professora Janaina está aí comigo. Olha só. Eu quero mostrar para vocês o calendário maia, como que ele funcionava, tá? Então, eles tinham um calendário que tinha 260 dias. Os maias, eles tinham um controle muito exato do tempo. E eles tinham um outro calendário, que era cíclico também, com 360 dias. Eles sabiam que o ano tinha 365 dias. Eles já tinham essa informação. Bom? Eles já conheciam essa informação. Bom, o que significa esse calendário de 260 dias? É um calendário religioso, é o calendário do dia a dia. Então, eles utilizavam... Ó, religioso. Eles utilizavam no dia a dia para fazer algum controle ali mais do dia a dia, para religião, para pequenas compras, pequenos comércios. Então, era um calendário religioso que era usado durante, né, no dia a dia. E esse calendário ele tinha 260 dias. E aí eles tinham um calendário maior, com 360 dias. Mas e aí? E os 5 dias? Onde estão esses 5 dias? Vamos lá. Esses 5 dias, segundo o calendário maia, eram dias não auspiciosos. O que significa dias não auspiciosos?
Significa que nesse dia, nesses 5 dias aqui, ó, desse calendário, os portais do mundo dos mortos e dos vivos estão abertos. Então, durante esses 5 dias, eles não poderiam fazer comércio, nem plantar e nem fazer nenhum tipo de trabalho que fosse referente à administração, né, do reino. Esse calendário maior de 360 dias era o calendário que controlava a agricultura, controlava, por exemplo, a contabilidade. Peraí, deixa eu escrever aqui, agricultura. A contabilidade do reino, as contas do reino, né? Era esse calendário, certo? Então, eles têm essa noção cíclica, né, do tempo. O tempo para eles não passa assim reto, igual o nosso. Nosso tempo ele tem um começo, um meio, e a gente não sabe quando termina. Para os maias, para esses povos antigos, o tempo ele é cíclico. Então, ele tem um começo, ele tem meio, e é um ciclo que termina. E aí, o que aconteceu, pessoal? Já estou explicando aqui que são 2 calendários. Esses 2 calendários, eles vão se fundir, vão se juntar em um único calendário. O que acontece? A gente vai ter um calendário maior, ó, esses daqui, eles vão se fundir em um único calendário, que é um calendário maior, que tem uma duração de 52 anos. Eu vou colocar na tela para vocês. Vamos lá. É um calendário maior, que tem uma duração de 52 anos. Esse é o calendário maior. Então, aqueles 2 pequenos, eles se juntam e formam um calendário maior. Inclusive, a contagem desse calendário terminou em 21 de dezembro de 2012. Foi uma especulação tão grande na mídia, porque as pessoas falavam, o mundo vai acabar. Na realidade, o mundo não estava acabando. O que estava acabando era um período, né, de dias, um período, um ciclo que os maias estavam contando. E aí, dito isso, eu vou trazer a professora Janaína, para ela vai trazer algumas contribuições aí acerca da questão do tempo também. Pro, tudo bem? Oi, Janaína, tudo. Então, existem várias profecias, né, de acordo com o calendário maia, desse fim né, foi interpretado como fim do mundo, mas na verdade não era. Era só o fim de um ciclo e início de um novo. Até porque a maior parte dos calendários, né, maias ainda não foram decifrados totalmente. Ainda falta algumas partes ali a serem decifrados também. Né? E eles também têm uma teoria de que todos eles foram baseados em números, né, os calendários. Então, essa relação dos maias com os números é muito forte, porque eles veem os números com uma grande importância. Né? Então, eles faziam cálculos, né, e os cálculos deles eram bem precisos. Esse estudo, né, da astronomia, dos astros, era bem parecido com o que a gente tem hoje. Então, eles eram muito avançados para a época deles. Verdade. Inclusive, até a questão do zero. Enquanto os europeus não tinham ainda conhecimento de como utilizar o zero, os maias já tinham esse conhecimento, né? Eles já sabiam a utilização do zero, coisa que os europeus demoraram muito para conseguir, né? E os maias já tinham esse conhecimento do número 0. Isso tudo aqui, gente, na América Central. E aí, vamos falar um pouquinho, então, de sociedade. Como que funcionava a sociedade? Lembrando que estamos também em uma sociedade hierarquizada, está bem? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, dá uma olhadinha, a nossa pirâmide social. Como que funcionava, então, assim? Na maioria dos povos antigos, a gente vai ter uma tendência muito parecida, né? Onde, no topo, nós temos uma realeza. Isso vai acontecer, gente, depois, durante toda a história. A gente tem lá no topo... Mas, gente, cadê caneta? Aqui, nós temos lá no topo um rei. Os maias, geralmente, eles colocavam também mulheres como rainhas. Nós temos uma classe intermediária aqui, que são os sacerdotes. Que é uma classe bem intermediária, eles estão cuidando aqui das relações religiosas. E, assim, mantendo a economia, nós temos os comerciantes.
classe bem importante, comerciantes, que estão mantendo a economia do reino. E aqui, na base, onde compõe a grande maioria da sociedade, nós temos camponeses, que são os trabalhadores, né? Eles que trabalham as terras. Camponeses e escravos. Camponeses e escravos. Vamos falar um pouquinho aqui da escravidão. Quem eram esses escravos? Geralmente escravos por dívida ou alguma batalha que foi vencida, as pessoas que perderam a batalha se tornavam escravos. Vamos falar um pouquinho aqui desse rei, né? Quem era esse rei? O rei, dentro da civilização maia, não funcionava como, por exemplo, lá no Egito, que a gente tinha um faraó mandando em tudo. Para os maias, tinham vários reis. Por quê, gente? Cada cidade maia tinha um rei, um jeito de controlar a economia, um jeito de controlar a sociedade. Então, esse rei, né, ele tem, além de ter um caráter administrativo, de cuidar ali do império, ele também cuidava da parte religiosa. Ele era um deus na Terra. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês um mapa para ficar mais claro isso. Quer ver? Olha aqui. Dá uma olhadinha nesse mapa. Ó, vocês vão ver que o Império Maia, ele não é um único império, né? Eles são várias cidadezinhas-estados. Ó. A gente vai ter várias cidades. E cada cidade dessa tem o seu rei. São várias, está bem? Mas cada uma delas tem o seu rei. Cada cidade-estado tem um jeito de administrar. É muito parecido com a Grécia. Vocês vão ver nas aulas sobre a Grécia que lá também tinha cidades-estados. Significa assim que os maias não tinham um rei mandando em tudo, mas cada cidade-estado tinha o seu rei. E esse rei, ele tinha um caráter religioso, né? Nós estamos falando de teocracia. Ele também era conhecido aí como um verdadeiro deus na Terra. E aí, eu vou trazer para vocês um resuminho da aula. Dá uma olhadinha aí na tela. Localização. Né? Eles estão ali nas florestas tropicais da Península de Yucatán, atualmente no território de Honduras, Guatemala e México. Religião politeísta. Aí eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho sobre a religião dos maias, sobre esse caráter politeísta. Eles tinham vários deuses, maioria para uma função específica. E eu dei uma pesquisa, se você pesquisar, são nomes bem difíceis de se falar, mas ainda assim eu vou falar sobre alguns deles aqui. Itzamna, acho que é assim que se fala, era o deus dos céus, do dia e da noite, auxiliando a humanidade com os seus poderes de cura. Itchel, a esposa de Itzamna. Ixel era uma deusa idosa de grande poder, deusa do parto, da gravidez e da fertilidade. E Tórril, o deus do fogo e do sacrifício. Segundo o mito da criação maia, a primeira era da humanidade chega ao fim sobre fogo e água. Muito obrigada, então, pela contribuição. Professores, eu não vou esquecer da habilidade, pode deixar que ainda vai dar tempo, eu vou colocar a habilidade. Trazendo mais uma informação na tela para vocês, dá uma olhadinha. Resumo, organização política, né? Eles tinham um sistema baseado aí na teocracia, palavra de hoje, né? Teocracia, que é um governo baseado na religião. Estrutura social, sociedade estamental, né? Significa que essa sociedade ela não tem movimentação. Vou falar mais disso em outros momentos, dessa sociedade estamental. O milho era muito importante para os povos maia, inclusive eles achavam que o milho era, inclusive, um deus, né? Um dos deuses, inclusive, era o milho. Vou pedir para voltar aqui para mim, por gentileza. Trouxe para vocês algumas imagens, dá uma olhadinha na tela. Olha esse observatório de Chichén Itzá, né? Ele não é um único prédio, mas está dentro de um complexo, faz parte de uma cidade sagrada. Nós temos o Templo de Kukulcán. No Templo de Kukulcán, aqui nos degraus, é possível no outono vocês... se você observar aqui os degraus, é possível ver a cobra emplumada descendo os degraus. Aí também é uma parte da mitologia.
E aqui é uma reconstrução do núcleo urbano de Tikal. Tikal era uma das cidades-estado do Império Maia. Aí é só para vocês verem mesmo a grandiosidade deste império. E agora eu vou pedir para voltar aqui, porque eu vou colocar para vocês a habilidade na tela. Aí, professores, habilidade identificar a partir de documentos visuais escritos as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Objetivo da aula, né? Estudamos aí a civilização maia. Nas próximas aulas vamos estudar Incas, Astecas e aí começaremos Grécia e Roma. Muito obrigada, professora Janaína e o Gabriel, que esteve aqui conosco. Será que dá tempo deles dar um tchauzinho? Obrigada, Gabriel. Tchau. Tchau, Gabriel. Obrigada, Pro Janaína. Obrigada, Janaína. Até a próxima. Até a próxima, querida. Quero agradecer também aos professores que estão aqui no chat. Habilidade passada. E avaliem a nossa aula. Tchau, tchau.